que começou há alguns anos e provavelmente tem até mais tempo do que eu imaginava que tenha, né? Então, eu vou pedir para Gabriel me ajudar nisso, né? Para eu poder entregar a vocês uma coisa legal, organizadinha. Ele já tá vindo, acabou de me avisar que tá vindo aqui. Minha mãe vai estar aqui me dando suporte, porque tô aqui toda, né, na base da maquiagem, mas tô com dor, viu, gente? Tô com bastante dor hoje. Hoje foi um dia com um pouco de tontura e tal, mas tô aqui. A gente tem que botar maquiagem no rosto, um colar de Frida, né? O nome desse colar, inclusive, é Frida Kahlo. Ó, ele chegou aqui. Deixa eu já colocar. Frida é o símbolo dessa força, né? Deixa eu pegar. Agora foi? Opa! Aê! Deixa eu só trocar de posição aqui para ficar com a luz melhor, para parecer Tá legal, já bom. que você fez uma produção muito boa. Ah, meu filho, super produção. Pois é, gente, deixa eu falar um pouquinho de Gabriel. Vou dar a chance para ele falar também. Gabriel, ele é jornalista, né? Já há bastante tempo. Ele trabalha para veículos importantes aqui na Bahia, no Brasil em geral. Ele também trabalha com assessoria política. Ele vai falar um pouco disso também mais para vocês. E além de tudo isso, Gabriel é família. Gabriel é meu primo. E tem sido uma pessoa que tem me dado um suporte, assim, imenso, né, durante essa minha nova fase. A gente tá junto aí numa luta, ele tá me dando uma força muito grande, por isso, inclusive, que eu escolhi ele, porque além de ser, né, da pressão dele ser jornalista, ele é da família, então ele vai saber conduzir bem legal isso aí, né, ele já me conhece bastante para poder falar, né, me ajudar a falar também. E é isso. Vamos aguardar um pouquinho. Acho que Aê! Oh, agora. pai, mudou o cenário, Agora. jogou duro. E olha que eu tô no trabalho. Tô no- Ô, filho, tá no trabalho, você não tá parando, um trabalho e emendando no outro, né? É verdade, essa época do ano é terrível. Então, eu vi você falando de mim, que eu estava com fone no ouvido, estava ajeitando aqui o enquadramento e quero me apresentar para a galera que está chegando aí. Eu sou primo de Priscila, nós temos 75% do DNA, já que somos primos por parte de A pai e gente é mãe. quase irmão, né, É, Gabi? faltou 25% só Faltou 25%. para a gente. A gente tem o mesmo sobrenome, temos a mesma profissão, somos publicitários. Eu também, além de jornalista, sou publicitário, formado pela Católica em Eu 2003. também. Me inspirei nela para poder cursar publicidade na época. Não sei nem se você lembra. Perguntei muita coisa, lembra? Eu Nossa! perguntei como era o curso, se era legal e tal. Você tinha saído do curso de Ciências Sociais na UFBA, né? Isso, isso. E aí fui fazer publicidade. Depois acabei me encontrando no jornalismo, me tornei. Eu passei pela Propeg, né, como estagiário lá de publicidade. E de repente fui parar na TVE e na Rádio Educadora. E me jogaram lá de repórter. Eu era estagiário de publicidade, mas aí me jogaram de repórter para eu cobrir uma rebelião de presos. E aí voltei, né? Todo mundo ficou impactado com o desempenho e fez: rapaz, você não tem nada a ver com publicidade, você tem que ser jornalista, que você fez uma boa cobertura. Mas, enfim, hoje a gente está aqui para bater esse papo, né, sobre a síndrome da fadiga crônica. E a gente está nessa luta, é uma luta que eu também estou abraçando por conta de Priscila, que me falou sobre o diagnóstico, sobre todas as dificuldades que tem enfrentado após esse processo, após, primeiro, o problema de não ter diagnóstico, né, e depois a luta, e agora a luta em busca de tratamento, do Isso. reconhecimento das autoridades sanitárias para isso. Mas então, eu queria saber de você, Priscila. Dei um spoiler aqui para a turma que está nos assistindo,
Mas queria saber como era antes a sua rotina, antes do diagnóstico da síndrome. Bom, como você disse, eu sou formada em publicidade, né? Sempre me envolvi muito com estudo e tudo, sempre fui muito de estudar e sempre fui de trabalhar, estudar. Formei publicidade, tinha um sonho de morar fora do país durante um tempo, realizei esse sonho, morei quase 3 anos na Inglaterra, voltei, realizei outro sonho, que era trabalhar em uma multinacional, trabalhei na Ford, foram 5 anos na Ford, depois fui para uma outra multinacional, a Lakeland, e assim como você, um dia eu cocei a cabeça, assim, eu fiz, ai, não quero ficar no marketing mais, tinha feito uma especialização em marketing, não quero, eu trabalhava com desenvolvimento de produto na Lakeland, e aí eu fiz, olha, sabe de uma, vou começar a ensinar. Comecei a ensinar para passar uma chuva, e dessa de começar a ensinar, eu me apaixonei, A sala de aula é aí uma fui fazer cachaça, né? outra faculdade. Menino, É, educação é uma coisa. São duas cachaças, na verdade. Comunicação, e, né? Eu acho que é uma cachaça que quando a gente entra, realmente a gente ama a comunicação no geral, né? Não só publicidade, jornalismo, eu acho que são assim, sensacionais, áreas sensacionais. Mas a educação assim, o que me moveu na educação é o fato de você sair do trabalho com uma realização. Você tinha uma realização diária, né? é verdade. E eu trabalhava com criança, trabalhava com adolescente, com adulto. Eu não tinha essa. O empregador me perguntava: e aí, você prefere trabalhar com quem? Quem vocês precisarem, porque eu gosto de todo mundo. E assim, foi assim, a área que me trouxe muita realização, né? Eu ensinava inglês, eu vim da Inglaterra, né, com uma formação técnica para ensinar em curso de inglês, fiz outras formações, e aí, quando eu vi que isso é sério, eu entrei na faculdade, estava fazendo UFBA, né, um pouco antes de ficar doente, eu estava na Universidade Federal da Bahia, com muitos planos, na área de letras, queria escrever um livro infantil, enfim. Então, Ainda não tem essa era a uma minha ajuda aí, um vida. escrever o livro. Todos aqui. Oi? Um estagiário A conexão. que te ajude a escrever o livro. Ah, Como quem trai a gente, sabe, né? né? Eu, de vez em quando, eu dou umas rabiscadas, assim, né? Tentando criar uma história, mas eu tenho aquele problema. Eu sou aquela pessoa que exige muito de si e acha que nunca acha que as coisas estão boas, Uhum. né? E aí eu escrevo, rasgo, me arrependo de ter rasgado, aí escrevo de novo. Então eu estou num processo ainda, né? E Você então acredita que eu antes sou o da. contrário disso? Eu, quando paro para escrever, eu, assim, é como se fosse dirigindo um carro. Eu sento, aí começo. Quando eu começo, eu não paro mais. E aí, depois eu que faço a revisão final, mas eu aí vou escrevendo, vou navegando, como se estivesse no mar mesmo. Pois é. E aí, deixa eu contar o segredo aqui que eu ainda não tinha contado para ninguém. Eu comecei a escrever um blog. Eu tô com o número de páginas tem Ah, um já, texto. já, Comecei agora, já semana tá passada. Eu valendo. tô começando a criar coragem para as coisas, ter mais coragem. Depois do diagnóstico, inclusive, eu acho que eu tô tendo isso, Gabi, essa coragem de fazer uma série de coisas que antes não é nem só coragem, coisas que não passavam pela minha cabeça, eu deixava para depois, né? Uhum. Você sabe como é nossa família com relação às coisas, do conservadorismo, então eu queria muito ter uma tatuagem, mas eu não queria deixar a tatuagem à mostra, porque a gente sabe que na família Falcão, né, um lado da nossa família, é uma complicação. Meu pai é difícil, mas aí eu fiz, olha, eu tenho 45 anos, eu vou ficar ouvindo meu pai, fiz minha tatuagem, tá aqui, os meus cachorros, dá pra ver? Tá Aqui. vendo? Fiz uma outra quando eu descobri o diagnóstico, acho que não tá dando para ver direito não, tá aqui, que é um poema de Drummond, que fala sobre a vida, né, e eu lia muito esse poema, eu sempre li muito Drummond, eu tinha ele na minha cabeceira, porque para mim ler poesia é uma coisa Então, que era isso que eu ia te estressa. perguntar. Eu lembro que você tinha muitos discos, né? De gêneros variados e tinha muitos livros. É,
Antes E dessas limitações que a síndrome impôs para você, o que é que você gostava de fazer nesses momentos de lazer, além de ler e também de ouvir música que você gostava muito? eu gostava muito, Gabi, de estar com amigos, né? Eu gostava muito de viajar, eu gostava muito assim, eu nunca, assim, de uns tempos para cá, eu já estava perdendo mesmo minha resistência, mas todo mundo falava que com a idade era normal a gente não ficar na festa. A gente ouve sempre, até tem meme na internet, né? Que fala que quando a gente passa de certa idade, 10 horas da noite a gente já quer ir para cama, né? E aí eu tava me sentindo já muito cansada, mas eu gosto muito de ir pro bar, sentar, bater papo, tomar uma cervejinha, comer um petisco, conversar. Eu tava percebendo que som tava me... bar ao vivo, música ao vivo, eu não consigo mais, né? Uhum. E antes eu gostava muito, né? Festas, por exemplo, festa do Senhor do Bonfim, né? Que é coisas nossas, né? Daqui da Bahia. Eu gostava muito de festas. Eu gostava muito de carnaval. Eu gostava muito da pipoca, sair atrás. O último carnaval que eu saí, eu fui atrás de Dodô e Osmar, né? Acho que só quem é daqui de Salvador vai entender mais, assim, né? Quem é Dodô e Osmar, E quem né? tem mais de 30, né? Armandinho, na verdade, foi atrás de Armandinho, né? Dodô e Osmar estão no E, céu, mas é o e trio. quem tem mais de 30, vale ressaltar, né? E quem tem mais de 30, exatamente. Aí fui atrás, e foi o último carnaval que eu fui, e eu passei E muito mal, muito quando é que mal. você começou a sentir que estava diferente, assim, que não era uma coisa normal, não era um Olha, cansaço do avançar da idade? Porque você tem pouca idade, né? olha, Gabi, ó, assim, desde, já tem bastante tempo, na verdade, desde meus 20 e poucos, eu estava sentindo uma fraqueza muscular estranha no braço, assim, para carregar mala, carregar coisas, segurar coisas, eu estava sentindo uma fraqueza estranha, mas também não levei nada, não levei a sério, ia para médico, o médico dizia, não, tá tudo normal, né, tá tudo bem. Mas foi em 2018 que eu comecei a ter dores de cabeça muito fortes. Dores de cabeça acompanhadas com fadiga, que não parava, não passava com descanso, e também distúrbio gastrointestinal, né? Foi início de 2018, eu comecei a sentir essas coisas, em 2017, aí eu ia eu fui para vários gastros, né? Especialistas, fui neuros, emergência, eu vivi emergência, e eu não conseguia entender por que eu fico tão doente assim. E acabava que os médicos me diziam, especialmente em emergência, né, que não era nada, porque meus exames vinham normais. Então eles diziam, ah, isso não é nada não, isso daí é estresse. Como eu sempre trabalhei muito, né, estudava, trabalhava, sempre era esse ritmo, eu saía de manhã, chegava tarde, noite, tudo bem, e era um ritmo que eu tinha e que estava tudo certo, não sentia nada. Então, o que é que eu fazia? Eu acreditava, né? Ah, estresse. E fui levando. Até que eu encontrei o neuro, as dores de cabeça foram ficando cada vez mais fortes. E era interessante, Gabi, porque ela sempre acontecia, né? Esses sintomas sempre aconteciam na quarta-feira, no meio da semana. Ou seja, Eu tinha, meus tinha, dias mais tinha dia, pesados tinha no dia e hora trabalho eram para. segunda e terça, normalmente, E na quarta-feira ela vinha, né? como se fosse uma ressaca, né? Exato. Era uma dor de cabeça, assim, sabe? Assim, o sintoma gastrointestinal também, sudorese. E era aquela coisa, assim, de eu passar mal, de eu não conseguir trabalhar. Eu chegava atrasada no trabalho, sabe? E ia me arrastando trabalhar. E aí foi que... Aí me disseram que era meu... você deve estar... Ou você está com o estresse, ou você deve estar com alguma depressãozinha, mas eu dizia, pô, eu tô numa fase boa da minha vida. Uma fase que eu tô só e feliz, que eu tô amando o meu trabalho, né? Tinha também, estava colocando
começando a colocar em prática planos que eu tinha de muito tempo, sonhos de vida que eu estava começando a colocar em prática, que era o plano de adotar um filho, né? E aí eu já estava já me movimentando, ou seja, eu estava bem comigo mesma, né? Minha cabeça estava tranquila. E aí, o que acontece? Quando foi no final de 2018, eu fiz uma mudança meu ritmo de vida, assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer atividade física, vou abrir um horário, né? Vou pegar menos aulas, apesar de estar em 3 escolas, vou pegar menos horários e vou fazer pilates, que é uma coisa que eu gosto muito, porque outras coisas, outras atividades físicas não me faziam bem, e o povo dizia que eu era preguiçosa, e eu acreditava, né? Porque todo mundo fala assim, mas tudo bem, você não gosta, você é preguiçosa para atividade física. Você não quer, E você não você tem boa vontade. aceitava essa narrativa sem nem imaginar o que estava passando por dentro, né? Aceitava. E dentro de mim, apesar de... E era bem conflituoso, porque dentro de mim eu sempre buscava alguma coisa, sabe? Eu não era assim, eu não tô gostando de fazer tênis. Eu tentei tudo que você possa imaginar. Eu não tô gostando de fazer tênis. Vou tentar fazer, sei lá, dança. Ia lá e fazia. Não conseguia ficar bem, sabe? Eu não tinha aquela sensação que as outras pessoas tinham de bem-estar depois da atividade Uhum. física. Eu não conseguia ter isso. Você tinha pelo contrário, tinha mal-estar, né? Exatamente. E até então não era nada assim assustador, eu levava, até que fazendo, em 2017 eu fiz yoga, e por mais tempo ainda, e eu comecei a sentir umas dores musculares e uma fadiga, especialmente aqui no pescoço, né, quando eu fazia as atividades assim, e suava absurdamente fazendo yoga, sabe? Parecia que eu estava fazendo atividade aeróbica. Uhum, parecia que E estava no aí, cardio. minha yoga me chamou a atenção. Fez, Pri, isso não é normal. Não era você estar sentindo o contrário com yoga, né? E era uma coisa que eu amava E fazer. quando foi que você se deu conta de que era realmente um problema, Isso. Priscila? Exatamente em 2019, quando, fazendo pilates, eu comecei a ter essa sudorese também. E assim, eu achava que as fisioterapeutas não me chamaram tanta atenção, mas eu percebia que elas estavam me olhando estranho. E estavam diminuindo a A quantidade de carga. exercícios que eu fazia. Estava diminuindo a carga, isso, obrigada. E assim, eu percebi que estava alguma coisa estranha. E também, quando eu não tava dando conta de planejar aula, não estava dando conta, porque eu só dormia e não descansava. Eu tirei férias de 2018 para 2019, foi um mês dormindo, sabe? E o Um cansaço não mês. parava, né? Eu não conseguia fazer nada. E o cansaço, eu voltei para dar aula e o cansaço estava lá, entendeu? E aí, quando foi um belo dia, em 2019, eu sentindo tudo isso, já tinha comentado, inclusive, com minha mãe, você sabe minha relação com minha mãe, como é muito próxima. Sim, muita E aí, eu complexidade. falei para minha mãe, falei para ela, mãe, o cansaço está muito estranho. Conversei com minha chefe também, eu disse a ela que eu não estava aguentando, ela fez frio, então tranca a faculdade. Mas deu um tempo, né, eu já estava pensando em pedir demissão de um dos empregos, né, e tranca a faculdade para ver, tranquei a faculdade e continuava muito cansada. E Eu nesse, chegava em casa, eu dormia e e pronto, nesse, sabe? nesse processo todo, você procurou vários médicos, né? Para poder ver o que é que Procurando estava se médico. passando. E quando é que você. Qual foi a ferramenta? Foi a internet? Eu queria saber qual foi a ferramenta que você descobriu mais ou menos o que você estava passando e que outras pessoas também passavam. Quando foi esse momento? Já foi depois de 4 anos, depois de passar por muito gaslighting, né, médicos abusivos, e é uma coisa Ah, que eu gosto de deixar já muito eu quero que claro. você fale sobre isso. É, assim, é uma coisa que eu quero deixar muito claro. Eu tenho comigo profissionais sensacionais, sabe? Pessoas extremamente humanas, e por isso que eu digo, hoje em dia, quem me pergunta, você tem um médico para indicar? Tenho. Eu estou procurando um médico. Eu não sei com que eu fico com aquele que te ouve. Porque é muito complicado quando a gente não tem isso, né? E tem uma série de questões que a gente vai falar depois, mais quando você entrar no assunto do gaslighting. Mas depois de passar por inúmeros médicos, né? Eu acho que eu percorri quase a lista do plano de saúde, buscando profissionais. Comecei com um neurologista,
que jogou as coisas na mesa e disse, eu não posso te ajudar. O gastro também disse. E me diziam sempre assim, você tá com alguma coisa na sua cabeça. Isso é da sua cabeça. E eu ficava, como assim é da minha cabeça? Eu não quero ficar doente, sabe? Não, eu quero trabalhar, moço, me ajude. Era isso que passava na minha cabeça. Mas aí eu comecei a me fragilizar. A coisa final foi quando eu fui para minha pneumologista de muitos anos, porque além de ter encefalomielite miálgica, eu tenho asma, ou seja, outra doença crônica, e assim, super controlada, tá, tudo bem, estou numa remissão, né, legal. E aí eu fui na minha pneumologista, porque já tem muitos anos, e quando ela me viu entrar na sala, ela fez, saia daqui agora, você vai para o hospital, porque isso aí é Guillain-Barré. Porque eu não estava conseguindo andar direito mais, eu cheguei num ponto que eu não andava direito. Ainda Né? além de Eu não tinha tudo, força para levantar a você ainda passou perna. por essas avaliações empíricas, né? Cada um achava uma coisa, Exatamente. cada médico achava uma coisa. Mas até aí tudo bem, achar tudo bem, pesquisar tudo bem, te dar atenção, ótimo. Porque existem doenças que, de fato, elas são difíceis de ser diagnosticadas, né? As doenças raras e outras doenças que não são tão raras e que precisam que ainda não tem um biomarcador, ou seja, não tem exames exatos para detectar determinados tipos de doenças, né? Então, essas doenças, então esses pacientes eles precisam passar por um processo de eliminação, que foi o que eu passei. Então, eu passei por várias especialidades e tive que descartar todo tipo de doença rara, neurológica, neuromuscular, e para então chegar a um diagnóstico clínico. E eu posso te dizer, Gabi, que mesmo tendo esse diagnóstico, né? Eu pediu aqui contatos profissionais. Enfim. Já é só mandar um inbox para Priscila que ela vai responder Vocês todos mandam inbox no para tempo mim, que eu dela, respondo, porque eu não vou à dar medida que conta. ela for. O brief fog é complicado. Então, me ajude a voltar. Então, cada médico achava Sim, uma coisa, né? Até cada você médico achava encontrar uma o coisa, e diagnóstico. assim, quando eu cheguei a essa médica que está comigo até hoje, ela fez todos, já tinha feito o líquor, que é aquele exame, né, das Da costas, já tinha coluna. feito o exoma, ela pediu o exoma, teve uma alteração no meu exoma, mas essa alteração não foi confirmada com a biópsia de músculos, né, e assim, tudo nos meus exames ou eram normais, ou eram, não diziam para que vieram, né, eram inespecíficos, veio a palavra, eram inespecíficos, então os médicos olhavam, tem alguma coisa errada com você? Esses médicos, eles viam que, de fato, havia alguma coisa errada e que era física. Porque lá, quando eu fui parar na UTI, a médica, você tem... E é engraçado, porque ela chegou assim, querida, você tem algo psiquiátrico, eu acho que você tá com depressão. Assim, né? Aí eu olhei pra ela, eu fiz, mas eu não tô com depressão. Eu tô com dor, eu não consigo andar, eu não tô com depressão. Aí ela dizia, às vezes a gente tem depressão e não sabe. Eu, minha querida, eu não tô... Eu quero fazer as coisas, eu não consigo fazer, sabe? E aí, eu fui lá, como eu sou educadora, eu sei que a importância das doenças mentais, a gente cuidar da nossa, né, saúde Se fosse mental. um bom baianês clássico, você ia dizer: depressão é uma laela, rapaz. Exato, depressão é ela. Aí, aí eu fui para o psiquiatra, porque eu já não aguentava mais. O psiquiatra olhou para mim e fez, Pri, excelente esse cara até. Pri, é o seguinte, hoje em dia, os médicos, quando não conseguem te dar uma resposta, eles dizem que seu problema é psiquiátrico. Ou é virose ou é problema psiquiátrico, né? Então, assim, ela passou para você essa medicação, que eu levei, eu não tomei a medicação que ela passou, porque eu fiquei insegura, porque eu não estava me sentindo da forma que ela disse que eu estava me sentindo, né? Aí ele fez, ela não podia ter prescrito isso para você, ela não sabe o que você tem, como é que ela passa essa medicação para você? Ela não é psiquiatra. E aí ele veio, fez, olha, ele foi maravilhoso comigo. Ele fez, olha, Priscila, é o seguinte, eu vou te dar vou te dar uma notícia aqui agora de que o que você tem é físico, com certeza. Não vejo em você uma doença psiquiátrica ao ponto de trazer um trauma físico a esse ponto de te adoecer. E eu vou
você vai continuar fazendo terapia, porque eu já estava fazendo terapia, porque eu estava começando a me sentir, né, triste por conta do que estava acontecendo comigo. Continue na terapia e eu vou passar um antidepressivo para você não ficar deprimida e ser pior ainda, né? Uhum. Aí sim você vai piorar o seu estado. E foi aí que ele escreveu um relatório dizendo que eu sou uma paciente com um quadro, descreveu todos os meus sintomas, dizendo que estava em tratamento com ele, mas que não havia em mim traços de doenças psiquiátricas capazes de causar um dano físico. E foi aí que eu comecei a andar com esse relatório comigo, né? E fui encontrando os médicos. E ele foi assim, foi fundamental, porque ele foi assertivo na medicação, ele me passou uma medicação que foi muito tranquila para mim e me ajuda muito, né, até hoje. E aí foi a peregrinação para achar a neuromuscular também, doutora Marcela Câmara, que é sensacional comigo também. E foi fazendo os exames, fazendo ano passado, no meio do ano passado, ela olhou para mim e disse: Pri, não tem mais o que fazer. Eu acho, é um diagnóstico que é muito difícil dar, porque é uma doença estigmatizada, é uma doença que não tem tratamento, né? Então, a gente vai ter que tratar sintomas, E era mas eu vou lhe uma dar o patologia desconhecida no Brasil, né? Que não tem. desconhecida. Não, e assim, mesmo dando, e assim, é impressionante, porque mesmo dando o diagnóstico, muitas vezes o profissional, ele resiste muito, porque é mal visto, Uhum. você entendeu? Há essa sensação, ninguém nunca assumiu isso para mim, mas a sensação que eu tenho é de que o médico que faz isso parece que é mal visto, porque é uma estigmatização tão séria na doença, justamente por não ter biomarcador, né? E, assim, tá mudando um pouco por conta da Covid longo, né? Que Uhum. os sintomas são parecidos. E aí, mas assim, é uma coisa que eu, por exemplo, eu vou confessar que eu sinto uma insegurança até. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, será? Sabe? Será que é isso? Será que não é outra coisa que ninguém viu? E Será? como é que foi enfrentar isso tudo? A gente sabe, a gente viveu momentos muito difíceis. A gente passou por uma pandemia. A Covid-19 também era uma doença desconhecida, as pessoas não sabiam como tratar, não sabiam direito como é que pegava, só viu que era uma pandemia, que estava descontrolada. E a gente, você principalmente, passou por um problema, que é o da síndrome da fadiga crônica, no meio de um governo que negava a ciência completamente. Então, eu imagino, você é uma pessoa que tem uma certa condição econômica que lhe dá acesso a certos tratamentos. E quem não tinha, Uhum, como é que foi passar por isso? Eu suponho que há outras pessoas no Brasil com esse problema. sim. E assim, a dificuldade dessas pessoas que eu acompanho nos grupos, né? É uma situação terrível, muito ruim. Por quê? Porque nenhum médico quer dar diagnóstico, ou seja, são pessoas que não têm o diagnóstico definido, são pessoas que têm dificuldade em conseguir medicamento. E muitas vezes, e assim, e por isso mesmo corre o risco de receber o tratamento errado, porque existe uma situação na encefalomielite miálgica que é a sensibilidade a medicamentos, né? Então, o nosso tratamento tem que ser feito em subdoses de medicamento, porque senão a gente cria resistência fácil, né? Uma série de coisas que acontecem. É uma coisa, assim, surreal. E essas pessoas, elas não têm acesso, elas não conseguem levar normalmente para o médico. Dizer, olha, eu acho que eu tenho isso, como eu tive essa abertura, porque eu estudei muito, né, Uhum. também. Ninguém queria descobrir, eu fui me ajudar. Então, eu sentava na frente do computador e ia buscar. Vi todos os documentários sobre doenças não diagnosticadas, raras, etc. E foi quando eu conheci o Unrest, né, que é o documentário da Jennifer Brea, uma ativista muito importante, ela junto de Whitney Dafoe, que são grandes ativistas da causa da encefalomielite miálgica no mundo. Ela tem esse documentário, e quando eu vi o documentário, eu fiz assim, cara, será que é isso? Mas fiquei de boa.
trouxe para a médica, aquela resistência. Não, Pri, eu não vou te estigmatizar. Para chegar a esse diagnóstico, a gente tem que eliminar tudo. Então, tem exame ainda para você fazer. Você vai fazer exame. E tinha realmente muitos exames ainda a serem feitos, né, para descartar miopatias, essas doenças neurológicas que causam sintoma, porque a fadiga crônica, ela está presente em muitas E doenças. como é que você E é isso que a conseguiu gente busca. fechar o diagnóstico? Eu consegui fechar, por quê? Eu vou te explicar. Minha mãe leu uma matéria aleatoriamente na internet de um rapaz, um Anderson First, eu acho que fala assim o nome dele. E minha mãe veio correndo pro quarto e disse: Priscila, você tem isso aqui. E aí eu comecei, mandei mensagem para ele, aí ele não respondeu, eu, ansiosa do jeito que eu sou, futuquei o Instagram dele e encontrei Ivana Andrade, que é uma ativista aqui no Brasil, assim, sensacional, que assim, luta, é super importante, luta bastante pela Que causa. representa os É, pacientes, né? isso. E aí ela me indicou para o grupo de síndrome de fadiga crônica, né? E eu passei por uma entrevista com o Vinícius Olenka, tá até aqui assistindo Sim, também. sim. E ele conversou comigo e falou: Pri, você já fez? Eu acho que ela tinha me dito, e ele também, eu acho que tudo indica que você tem, né? Mas a gente seria bom você fazer o tipo de teste, que é o teste de inclinação, para ver se você tem algum tipo de desautonomia. Porque o mal-estar pós-esforço eu já tinha, né? Isso já estava lá, já estava lá. E aí eu fiz o teste de inclinação. E o teste de inclinação, você fica em cima de uma tábua, assim, né? Você começa deitado, te amarram. Aí tem uma médica e tinha uma enfermeira na sala. E aí ela vai inclinando até você ficar totalmente reta, né? Em pé. Segura nessa prancha, nessa maca. E aí eu só sei. Eu tenho uma cachorrinha aqui, ela é minha sobrinha. Ela abre a porta, ela se sente dona da casa. Peraí. Ah, eu tenho um primo chamado Danilo, que a gente está aqui concentrado no assunto sério, e o cara faz a gente, É, eu aqui é. costurando a boca para não rir aqui da palhaçada do Danilo. E aí, aí, onde é que eu tava? Me ajuda, Gabi. Tava no Sim. exame de Aí esse inclinação. teste de inclinação. Pronto. Aí a enfermeira só me olhava assim, com o olho arregalado. Você tá bem? Aí eu tô com fadiga. E eu suava, comecei a suar em pé. Aí ela, o olho arregalado. Você tem certeza, senhora, que você tá bem? Aí eu tô, porque eu sou meio resistente, né? Eu preciso estar muito mal para dizer que eu tô mal, Da sabe? família E Noronha, aí, você. aí a médica fez, não, eu só vou precisar, é, é, segura só mais um pouquinho, porque eu preciso te dar um remedinho para terminar o exame. E aí ela veio, me deu esse negócio desse remédio, meu irmão. Aí foi que parecia que tinha tomado um banho de tão suada. Foi assim, questão de um segundo para o Uhum. outro, sabe? Minha pressão caiu assim, assustadoramente, de uma vez. E aí eu falei, gente, eu vou morrer. Eu nem falava que eu ia desmaiar, eu falava, eu vou morrer. E aí ela, calma, 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 foi que virou a mesa. Aí eu peguei, fui voltando. Mesmo assim, eu não voltei imediatamente. Elas precisaram me carregar para uma cadeira de rodas. Eu precisei ficar bastante tempo em observação, né, lá no Hospital São Rafael, inclusive. E aí ela foi, quando eu fui começando a recobrar a cor, ela fez, não, coma alguma coisa, porque é feito em jejum, coma logo alguma coisa. Depois que eu fiz esse exame, Gabriel, eu fiquei 2 semanas de cama. Foi, assim, devastador. E aí foi a confirmação de que eu tenho síndrome vasovagal, eu tenho desautonomia, que é uma comorbidade, assim, que é muito comum em quem tem essa encefalomielite Uhum. miálgica. Praticamente, eu acho que todo mundo que tem encefalomielite miálgica tem desautonomia, E né? quais são os Então, passos, foi Priscila? confirmada. Oi? Não, continue. E foi confirmada a desautonomia, a neurologista bateu o martelo. Disse, agora eu posso te dar o diagnóstico. E aí sentou, né, me deu a notícia, e é engraçado o misto do que a gente sente, porque ela olhou para mim e disse, sua doença não tem cura, é uma doença crônica, nós não temos o que fazer por você, a não ser tratar os sintomas,
Mas assim, você não vai morrer disso, né? Ela falou para mim, você não vai morrer disso, a gente vai te ajudar. E naquele, ai meu Deus, o Whitney Você ainda ainda foi, está foi, sendo tá? hospitalizado, a Marina falou aqui, infelizmente, é terrível. É, e nesse momento que ela falou, eu estava feliz, porque alguém estava me dizendo o que eu tinha. Exato, era isso que era nessa questão que eu ia centrar. Ao mesmo tempo que a gente sofre o baque, que sempre quando recebe um diagnóstico tem esse baque mesmo, também é aliviador, foi libertador, porque você perseguia Foi, esse diagnóstico já há algum tempo, passou, imagino, foram 4 por muitas anos. É, dificuldades, de comentários machistas de diversos médicos, de negacionismo de médico que existe, infelizmente existe também, negacionismo dos profissionais de saúde. Isso deu uma certa tranquilidade, pelo menos você foi, achou um ponto de foi. partida, né? Sim, eu pude dar nome ao que eu sentia. Isso começou quando eu encontrei o grupo, né? Eu consegui descobrir que aquele mal-estar que eu tinha quando eu fazia esforços, ela era real e o nome dela era PEN. O nome desse mal-estar é PEN, que é o Post-Exertional Malaise, né? O mal-estar pós-esforço. E eu não sabia o que era, né? Eu descobri também uma série de coisas, até hoje, Gabriel, tinha coisas que eu sentia, até antes de eu realmente ficar mal, que eu não sabia que era sintoma, e que eu não Uhum. relacionava. Eu achava que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, Abre mil você coisas na minha entendeu? cabeça, né? Estresse, é cansaço, é fadiga que E não é aí essa foi, fadiga. que é diferente cansaço de fadiga, né? É muito diferente cansaço. Cansaço é uma coisa, fadiga é outra. Cansaço você consegue reenergizar. Você dorme, sua bateria carrega. A fadiga, especialmente a nossa fadiga, que é né, uma fadiga grave, a gente é como se a gente fosse um celular, ligasse na tomada, aquele celular quebrado que não sai de um pontinho, Uhum. pois é, a gente não sai daquele pontinho. Então é muito, pra gente, tudo é custoso. Para mim, comer, quando, por exemplo, eu estou em crise, comer é custoso, dói, né? Tomar banho me cansa absurdamente. Escovar os dentes, eu hoje eu uso aquela escova de dente Motorizado. elétrica, porque aquele movimento me deixa muito cansada, muito cansada. É cansada de eu sentar, suar, precisar me recuperar para levantar de novo, ou então Então, deitar, sabe? São coisas do dia a dia, sua vida mudou completamente, né? Deu um 180 totalmente. graus. Você era uma pessoa muito ativa, que estava na sala de aula, estava nos seus momentos de lazer, gostava de viajar e tal. Como é que foi essa readaptação para essa vida nova, né? Com algumas limitações? Gabi, eu te digo que antes do teu diagnóstico, para mim era muito difícil fazer planos. Depois do diagnóstico, eu achei que ia conseguir fazer planos, mas ainda é difícil fazer planos, né? Porque eu não sei quando é que eu vou ter crise. Até ir para uma festa, por exemplo, vamos combinar, sábado, vamos sair, vamos, eu combino com você. Eu estou falando uma verdade para você. Eu estou sendo sincera. Eu quero ir encontrar você no sábado para tomar alguma coisinha, porque álcool eu não posso mais. Mas eu quero ir. Mas no dia, tudo pode acontecer. E aí, se eu tiver crise, eu não vou poder, né? É exaustão, exatamente, Malin. É, Eu não vou conseguir, a gente eu está não vendo vou conseguir aqui levantar. depoimentos de pessoas. A Régia também falou que foi devastador o efeito do exame, esse exame de inclinação, né? Que é a desautonomia. E agora a outra pessoa aqui, a Maena, né? A vista Malena, Malena, a vista falha de vez em quando aqui. Ela disse que fadiga é um termo leve, que na verdade é exaustão, é, né? O que é vocês uma sentem. exaustão. E é uma exaustão bizarra, sabe? Carnaval de Salvador, 5 dias, você pulou todos os dias, você fica com aquele corpo dolorido, aquela vontade de tomar Coca-Cola, porque o corpo pede açúcar, né? Aquela coisa assim. Fala em Coca-Cola Sabe? não, que a gente fica... Aí chega a ficar elétrico, né? Sabe? Aquela coisa. Pois é, a gente tem aquilo, é a comparação, é o que eu falo normalmente para meus amigos, é uma ressaca de carnaval por causa de
banho que eu tomei, Uhum. sabe? É isso, é a crise, E né? o que é que você fazia antes, assim, na sua vida que possivelmente você não vai poder fazer mais, assim, que você gostava bastante e que hoje você, por Ensinar, conta da fadiga, hã? Ensinar? ensinar. Isso é uma coisa que tá, porque, é como eu falei no começo, eu sou muito exigente comigo às vezes, né? E assim, eu ensinava criança, eu corria com as crianças, eu brincava, eu ensinava brincando, né? Eu, eu pulava com eles, eu carregava as crianças, né? Eu botava no colo, eu era aquela teacher, né? E criava joguinhos e participava, e assim, eu não me vejo mais fazendo isso, eu não tenho mais condição de fazer. Então, para mim é muito difícil. Eu tentei no começo dar aula particular, online. Eu fiz, não, vou tentar. Mas, Gabi, planejar uma aula para mim é custoso. Eu não Imagina. consigo ler mais do que, eu não consigo ler mais do que 2 páginas, né? Antes eu devorava um livro. Eu sentava e devorava. Hoje eu não consigo, sabe? Eu tenho que. E é difícil para mim. Por exemplo, eu pego um livro para ler e eu fico lendo devagar. Às vezes eu fico ansiosa, porque essa não sou eu, né? Eu penso assim e acabo parando, desistindo e ficando triste. Então, para eu não ficar tão triste, aí eu paro, deixo lá. Não, quando eu conseguir, eu leio. Eu ainda estou nesse trabalho de pensar que, olha, seu corpo é diferente hoje, você não é mais a mesma. E provavelmente você não vai. Eu posso ter uma remissão, eu posso melhorar lá na frente, porque essa doença é unpredictable, né? É como é que fala? Ela é imprevisível. Ela é imprevisível. Você pode ter uma remissão de um dia para o outro. Eu tive uma remissão de 1 semana e meia, quase 2 semanas de remissão, sabe? E assim, você pode ter uma remissão de anos, mas Uhum. você pode não ter também, nunca. Então, como é que eu vou fazer planos, sabe? Isso é difícil. Então, a gente tem que se aprender a se amar de novo, E a a viver, e aceitar a viver um dia de cada vez, que é o que você me falou por diversas vezes, isso, né? aceitar o novo corpo, viver um dia de cada vez, né? Eu estou agora com esse Instagram, quando com borboletas, isso está me trazendo a realização, está me deixando forte. Eu estou me sentindo útil fazendo isso que eu estou fazendo Você hoje agora, está sabe? ajudando várias pessoas no país inteiro e até fora dele. Eu queria Eu saber quantas pessoas hoje no espero. Brasil têm esse diagnóstico da síndrome da fadiga crônica. Olha, Gabi, salvo engano, são 2 milhões de pessoas, 200 mil. O pessoal vai me ajudar. Não me lembro muito bem, eu acho que são 2 milhões de pessoas, são 20 milhões de pessoas no mundo. No Brasil é 1 milhão de pessoas, uma coisa assim. É muita gente E que tem os há sintomas. agora uma esperança do SUS, do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, reconhecerem enquanto uma patologia e as pessoas terem acesso a tratamento, terem acesso a remédios, porque é muito caro, né? Saúde, qualquer coisinha na saúde da gente custa muito caro. E a gente sabe É, que dessas quase 2 milhões de pessoas, nem todas têm condições de custear um tratamento de saúde. não, assim, eu tenho muita esperança agora, né? Logo no começo, a gente teve uma audiência pública, né, com a deputada Érica Cocai, e foi terrível, porque ninguém apareceu, ninguém foi Uhum. lá. Foi convidado o Ministério da Saúde, convidado muitas pessoas do governo, mandaram Isso do governo, gente que do não tinha nada a governo ver com o governo anterior, né? passado, do governo passado. E aí, assim, mas eu tenho minhas esperanças renovadas, assim, sabe? Tive a feliz possibilidade de conhecer Lídice da Mata também, que ela está aí dando essa força para a gente, né? Ela já fez um discurso agora, no mês de março, sobre a doença, então, ou seja, ela já levou isso lá para o Congresso também, é mais uma pessoa nessa ajuda. Eu tenho esperança porque tem uma pessoa, é uma cientista que está à frente do Ministério da Saúde, né? Então, assim, eu acho que a doutora Anísia é uma pessoa que tem uma cabeça muito aberta à ciência. Eu acho que ela vai, né? É uma coisa a gente chegar nela mesmo, de fato. Eu acredito, eu acredito. Eu acho que as coisas vão mudar. A gente precisa. Enquanto isso, a gente tem que lutar. Eu vou estar aqui na frente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu tenho uma família, que é outra coisa que é muito importante. Ter uma família
né, dando suporte. Muita gente não tem família, a família abandona, porque acha que não está trabalhando porque é preguiçoso, porque não quer nada. Tem família que abandona porque não aguenta aquela pessoa do lado, maridos e A própria esposas que falta dizem de que informação, né? tudo, tudo, tudo. Então, assim, eu tenho muita sorte, eu tenho uma família que está me dando muito suporte, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe, eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Mas eu acho E a que gente precisa que o governo se envolva, porque, por exemplo, falando de saúde, eu não vou ter condição de pagar tratamentos que possivelmente serão muito caros, né? Então, uhum, o governo ele precisa entrar nessa empreitada, sim, né? Porque a encefalomielite miálgica é uma realidade. sim. Cada dia que passa, está se comprovando que é, sim, uma doença pós-viral, ou seja, é uma grande Os casos de possibilidade da gente estar tendo, inclusive, uma epidemia. chama atenção para isso, justamente os casos de Covid agravaram, porque acabou virando um combo muito ruim, né? Covid com a síndrome, Isso. e as pessoas, as sequelas são terríveis, né? As pessoas que não têm a síndrome e que tiveram Covid e têm uma saúde mais fragilizada, têm uma Covid longa e sequelas terríveis, horrorosas. E tem gente que não, que nem não precisa nem ser fragilizada, não precisa nem que a Covid tenha sido sintomática para ter o Covid longo. É Uhum. impressionante isso, é um vírus, sabe? É terrível. Assim, há uma chance da gente ter uma epidemia de síndrome de fadiga crônica, de encefalomielite miálgica, Agora, no mundo. é isso que eu queria saber. A quem essa doença acomete, né? Como é que funciona? Ela é uma doença por DNA? Como é? Não se sabe, não se sabe. Existe, há uma possibilidade, ela tem traços, né? Autoimunes, parece que Uhum, tem, né? É tudo ainda muito, é muito misterioso. O que a gente sabe é que ela afeta a mitocôndria, né? Tem a ver com o sistema nervoso também, né? uhum, Há um desequilíbrio no sistema nervoso, mas geneticamente, o pai do Whitney Dafoe, que é esse ativista que eu falei, ele é o Ron Davis, ele é um cientista, ele entrou no Projeto Genoma, ele é um dos cientistas do Projeto Genoma, ele parou tudo para estudar encefalomielite miálgica, porque até então ele não acreditava que encefalomielite miálgica era real, mas o filho dele teve, e ele percebeu que é fato, é uma doença. Então, ele está mobilizando esses cientistas que estão ao redor dele. Muita gente largou tudo para focar em encefalomielite miálgica, porque ele diz que quer descobrir a cura para essa doença. Ele quer descobrir, pelo menos, de onde vem para ter um tratamento, né? Então, ele está nessa empreitada para ver se geneticamente qual é Mas você sabe, né? O código genético humano é complicadíssimo. Então, e não tem investimento. Né? Esses cientistas, normalmente, eles conseguem financiamentos, assim, esporádicos, porque eles levantam com caridade, ou então conseguem um outro projeto, uma grana, investe na encefalomielite miálgica, porque os governos, eles não investiam. Estão investindo um pouco mais agora, por conta da improdutividade que está rolando no mundo, porque muita gente está doente depois da Covid, né, uhum. com Covid longo. Então, a economia está sendo afetada, e aí eles estão tendo tá rolando essa pressão de estudar um pouco mais esse encefalomielite miálgica para, assim, cada dia que passa, está se estabelecendo cada vez mais, na verdade, uma relação direta entre a encefalomielite e a longa Covid. Então, estudando a gente acaba possivelmente descobrindo uma solução para outra, entendeu? Uhum. Olha, tem recados aqui. Ó. Eu acho que a Manuela, empoderada Pérola Negra, pergunta se há estudos. É, Ah, Tati, Tati. Tati, olha. Se estão rolando os estudos lá fora, né, em outros países. No Brasil ainda não, porque a gente está conhecendo agora, né, uma doença nova é, que a gente está conhecendo agora. Pergunta aqui da Régia se tem informação sobre a encefalomielite miálgica em crianças no pós-Covid. E eu acho tem. que tem, né?
e a Malena dizem que existem milhões de pessoas subdiagnosticadas, tanto no Brasil quanto no mundo, e é verdade. Sim. Esse é um grande problema da subnotificação de todas as doenças e, sobretudo, as doenças raras, né? Porque justamente por conta do debate que a gente está tendo aqui, de pessoas que não têm condição de ir no médico, de gente que tem dificuldade de ir na própria emergência médica, quiçá no especialista, né? Que é muito mais difícil, requer muito mais Exatamente. emprego de recursos. Exatamente. E aquela coisa do primeiro atendimento médico, né? Dessa questão da resistência que o médico tem. Acho que foi ontem eu postei até uma frase que eu vi numa entrevista da Ivana Andrade, que a medicina no Brasil ela tem dificuldade de lidar com o que não é curável, sabe? Então, um paciente com doença rara ou com uma doença difícil de diagnóstico não desperta interesse em médico. Uhum. Para você ter ideia, nenhum médico do meu plano, eles me atendem, sabe? Meus médicos, a maioria são poucos, claro, eu tenho médicos excelentes no plano, inclusive, mas a maioria é particular, sabe? É particular, porque os médicos, eles não têm tempo para te ouvir, né? Muitos deles realmente não têm tempo, porque eles têm que atender cada vez mais pessoas para poder fazer o dinheiro que ele quer fazer, né, no fim do mês. Tem que bater a meta, né? E existem também aqueles médicos que, de fato, não querem se incomodar com isso. Eles não querem ter trabalho com uma pessoa que vai ser pepino. Eu sou pepino para médico. Você entendeu? Infelizmente, existe um grande lobby dos laboratórios, né? Então, Também. uma doença que atinge pouca gente, assim, pouca em relação ao todo da população, né? E que não vá vender remédio em larga escala. Então, as pesquisas sempre nesse sentido atrasam, entre aspas, né? Mas é isso, e eu acho que é um grande engano da indústria farmacêutica. Se eles pensam assim, é um grande engano, Eu acho sabe? também. Eu não sei, eu não sei qual é a lógica disso tudo, né? Existem inúmeros preconceitos com relação à encefalomielite miálgica. O maior deles é justamente o fato de atingir mais mulheres, né? É um dos problemas, porque infelizmente as mulheres elas são muito relacionadas às doenças psiquiátricas, né? Porque a mulher sempre é mais frágil, mulher sempre é a sobrecarregada, a mulher ela tem a tendência, aquela coisa, aquele estigma que a gente carrega por ser mulher, por nascer mulher, né? E assim, a encefalomielite miálgica, ela já foi chamada de histeria há muito tempo atrás, né? Mulheres com... O que foi, amigo? Passou um morcego aqui perto de mim, tem um bocado de árvore aqui. Passou Você fez uma cara de o medo. morcego deu um rasante aqui agora. Enfim, né? Então, as mulheres foram diagnosticadas com encefalomielite miálgica, foram diagnosticadas com histeria. A histeria era encefalomielite miálgica, na maioria das vezes. Lembra? Lá nos anos 50, 40, né? Uhum. E assim, depois da gripe espanhola, milhares de mulheres adoeceram, óleo pós-viral, né? Milhares de mulheres foram para hospitais psiquiátricos, pessoas foram para hospitais psiquiátricos porque elas não conseguiam se mexer, né? É muito, muito sério. O nosso mal-estar pós-esforço é uma coisa muito debilitante, é uma doença extremamente debilitante, né? Uma crise de encefalomielite miálgica tem um sintoma que, para mim, é o mais assustador, que é o brain fog, né? A névoa cerebral, em português. A sensação, eu vou tentar descrever aqui, para quem está vendo, o que é que eu sinto quando eu tenho um brain fog, né? Não é somente agora, por exemplo, momentos que eu não tenho condição mais de organizar meu pensamento como antes, né? Às vezes eu vou num lado, vou para o outro, me perco um pouco, eu esqueço muito palavras, eu esqueço muito frases. Às vezes eu uso uma palavra em inglês para tentar lembrar em português. É que loucura, sabe? Porque me falta mesmo a palavra. E uma crise mesmo brava de brain fog eu tive tem umas 2 semanas. E assim, Gabi, é como se sua mente virasse um quarto branco,
todo branco, vazio, sabe? Uhum. Vazio. Você tá ali, você tem noção de que seu corpo tá ali, mas nada ao seu redor você consegue absorver, você não consegue entender, você não, sabe? Fica um vazio, você não consegue dizer o que você está sentindo. Você não consegue dizer o que você está pensando, você não está pensando nada, sua cabeça está vazia. Você não consegue encontrar palavra para nada. E eu tive isso, eu estava aqui no quarto, ainda consegui ir até a cozinha onde estava, né, minha família, todo mundo lá comendo. E eu cheguei lá, minha mãe perguntou uma pergunta simples: filha, você vai querer comer o quê? Eu olhei para minha mãe, sabe? É uma coisa assim, eu não conseguia pensar, eu não conseguia. Eu falei, vou voltar para a cama. E voltei, vim pro quarto, sabe? E voltei cambaleando, porque assim, eu não conseguia pensar para chegar no quarto. Eu não conseguia pensar, entendeu? Então, é o sintoma mais assustador para mim. Mais É o até do bloqueio do que, raciocínio, né? mais até do que a deficiência física, né? Porque hoje eu preciso da ajuda de cadeira de rodas. Me colocaram muito para fazer atividade física e eu não podia fazer. Então, a última vez que eu tentei atividade física realmente me debilitou bastante. E aí, assim, mais do que a cadeira de rodas, que eu não tenho problema nenhum, muito pelo contrário, é minha ferramenta que me ajuda a sair de casa, me ajuda a ver a rua, me ajuda a me movimentar. Eu não tenho nenhum problema com relação a ela, né? Graças a Deus que eu tenho ela comigo, porque ela tá me dando condição de ainda sair de casa, Uhum. né? Mas muito mais assustador para mim é justamente essa questão do mental, né? É esse sintoma cognitivo. O sintoma cognitivo é o que mais me assusta. Hoje é o que mais me E assusta. o que é que você faz, Priscila, para ficar bem? Para ficar, não digo bem das dores, bem dos sintomas, mas para ficar bem, para ficar em paz com você mesmo. Você suponho que tenha desenvolvido uma técnica pessoal para poder se estabilizar. Espera aí que eu vou te mostrar um dos motivos. Vem cá. Vem cá. Vem. Esse rapazinho aqui, ó. Ah, e Né? olha, e Esse ele rapazinho aqui fica que bem ele fica eu bem nas encontrei ele. câmeras, viu? Fica, não, meu filho é um gato. Encontrei ele na rua, ia ser atropelado. E ele veio para mim, tem 8 anos que tá comigo, já tá meu velhinho. E é ele que tá comigo o tempo todo, ele me tira, sabe? Ele me tira da tristeza, ele me vê triste, ele vem para mim. E não só isso, também é minha mãe que tá ali presente. Muitas vezes, às vezes eu vejo que ela não tá bem, né? E essa é uma parte também muito difícil para mim, É porque ver que minha a família gente não tá não bem. fica, né? Quando a gente vê aquela pessoa que a gente ama sofrendo ou passando por alguma dificuldade, acaba que nos contamina. E a gente sofre tanto quanto aquela pessoa. A gente não sofre as mesmas coisas, mas Ele a mente não para de pensar, fica pensando o tempo todo. E a isso. sensação E de assim, impotência, né? o que eu procuro pensar é que a crise vai passar. Eu penso só assim, a crise vai passar, né? A crise vai passar, eu fico aqui, quando eu não estou com a sensibilidade auditiva muito aguçada, eu boto uma música, eu gosto muito de ouvir, quando eu não estou bem, eu gosto muito de ouvir meu rock, eu gosto muito de ouvir Gal também, né? Eu uso muito Gal, Gil também. Eu gosto muito de ouvir, quando eu não estou bem, eu gosto muito de ouvir Andar com Fé, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Aquela música para mim é um mantra, né? Sobre minha fé mesmo, né? Uhum. Na verdade, Gil, ele fala muito da minha espiritualidade. Ele não sabe disso. Um dia eu vou contar para ele, mas ele fala muito da minha espiritualidade, sabe? A nossa percepção de espiritualidade eu acho que é muito parecida. Mas é o que eu faço, né? Eu cheguei um tempo, eu conseguia pintar, aí pintei alguns quadros, né? Estou com um aqui já, eu fiz o rascunho, cheguei a tentar um artesanato, mas hoje eu realmente não consigo. E é esperar passar.
Gabi, não tem muito o que fazer não, e pensar de que um dia vai ficar bem, não, e tentar não tirar o sorriso do rosto, né? Não perder a esperança, ela aqui falando, minha mãe tá aqui, porque ela quis ficar aqui, porque se eu me sentisse mal, ela vinha com Gatorade correndo. Mande ela botar o rosto aí, que ela tem um fã-clube muito grande. Ela não quer aparecer não, tá com vergonha. Mas olha, eu quero, antes de encerrar essa nossa conversa, já me disponibilizar para a gente ter outras conversas, né, nesse sentido de estar informando para as pessoas, de estar levando um esclarecimento, né? Eu acho que você, no início da nossa conversa, falou sobre duas saudades que você tem, que é de trabalhar, né, de ensinar e de escrever. Mas você está prestando dois serviços cujas suas formações lhe proporcionaram você ser. Você está ensinando as pessoas a lidar com essa síndrome, a lidar com a convivência com esse novo momento, a torná-lo um pouco menos difícil. E você também está informando, está usando as técnicas da publicidade para poder levar informação para as pessoas, porque é fundamental. Acho que as pessoas, quanto mais bem informadas elas estiverem, até psicologicamente, elas ficam melhores, porque é como você falou, quando você teve lá o fechamento do seu diagnóstico, você acabou que encerrou um ciclo de angústia, que era perseguir descobrir o que é que você estava passando, aquilo que você estava sentindo, e criar novos mecanismos, ter uma vida nova a partir daí, uma vida de buscar o tratamento, de buscar ajudar outras pessoas, porque isso não tem preço. O que você está fazendo é ajudar milhares e milhares de pessoas. Hoje aqui passaram algumas dezenas de pessoas, umas ficaram até o fim, outras pegaram um fiozinho daquilo que a gente está conversando aqui, e eu já me prontifico da gente ter um encontro, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para a gente debater aqui, para você contar novas histórias. Hoje aqui foi o momento de você apresentar esse problema para pessoas que já conhecem, algumas que fazem parte do seu universo, e para outras que não conhecem, que fazem parte também do meu universo aqui. Elas tiveram acesso a essas informações e vão, como é que fala? Ter uma nova visão a partir dessa conversa do que é a síndrome da fadiga crônica, que acomete milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, e aqui no Brasil, como o Olenka falou aqui mais tarde, estima-se que até algo próximo de 2 milhões de pessoas. Você imagina, 2 milhões de pessoas é quase a população inteira de Salvador, né? São 2/3 da população de Salvador, então é muita gente. E a gente tem outros desafios, que levar para as autoridades sanitárias, para as autoridades de saúde, esse problema, fazer com que avancem as pesquisas, a literatura em torno disso. E como diz aqui Malena, o conhecimento liberta mesmo, e a gente estamos juntos nessa corrente. Eu acho que Obrigada, eu sou um parceiro dessas pessoas. Você é um apoio, um grande apoio, sabe? Quando eu falo da família, não é só minha mãe, meu pai, mas eu tenho uma felicidade imensa de ter membros da minha família que estão assim do meu lado incondicionalmente. Você é uma dessas pessoas, né? O que você tem feito por mim, sabe? Não tem palavras mesmo, né? Essa força que você tem dado. Eu vou começar a me emocionar, não quero chorar não. E assim, eu tinha duas opções, Gabi, quando eu comecei a ficar doente, quando eu recebi o diagnóstico. Me fechar e me acomodar, ou lutar. Porque ninguém luta a nossa luta, só a gente pode, né? Então, eu tinha que fazer alguma coisa, né? E quando eu me deparei com um monte de gente que estava passando pela mesma coisa que eu fiz, não, eu tenho que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa para divulgar. E foi aí que veio. Eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu não gosto de ser fotografada. Já fui fotógrafa, mas não gosto de ser fotografada. Eu tenho um pouco de coisa com a imagem, com câmera.
né? Ficar atrás da câmera, assim, na frente da Mas câmera. você leva E jeito eu pra tô parada aí, viu? superando. Você pode ser uma Oi? youtuber. Você leva jeito pra parada. Mas assim, para mim é uma superação estar aqui, sabe? Para mim é uma superação estar na frente da câmera. E com você aqui do lado, eu acho que foi a escolha certa mesmo. Tinha que ser você para estar conduzindo essa live. Ó, eu me E, sinto lisonjeado e e me sinto uma pessoa especial por conta disso. Até tem aqui, ó, você tu é, velho. Tu é Tati, especial Tati tá mesmo. deixando aqui um recado. Ó, Josi Brechó, eu conheci Josi. Eu estava fazendo uma reportagem de campanha política lá em Piripiri. Josi tem um brechó que ela vende coisas maravilhosas lá. Eu comprei para a Ah, Chinéia lá um casaco. me siga, Josi. Eu vou seguir você também, viu? Me É, Josi siga. vende E coisas. galera, esse mês, ó, vista azul. Meu colar de Frida tá azul com a rosa vermelha, mas ó, vistam azul, é o mês de conscientização, viu? Dia 12 de maio é o dia. Eu quero pedir muito para vocês. Mandem fotos. A gente pensa assim que é bobagem, não é não. Sabe? Se eu colocar lá no meu story que tem um monte de gente se envolvendo, esse ano podem ser, sei lá, 20 pessoas se envolvendo na campanha. Ano que vem já vai ser 50, porque vocês vão divulgar para os seus amigos podem se motivar. E assim, é uma corrente. A gente tem a campanha, né, do Outubro Rosa, que é importantíssimo, muita gente se mobiliza, a gente precisa que isso aconteça também com as doenças raras. Eu não falo só da encefalomielite miálgica, eu falo da síndrome de Ehlers-Danlos, eu falo de tantas outras síndromes que estão por É 12 aí de e maio, que sexta que vem, né? precisam. Isso, Aí, sexta que olha que vem. coincidência. 12 de maio seria aniversário da avó da gente, Dona Eulina. Ela é Pois ela é é, 12 de maio. E era uma mulher forte, uma mulher retada. maravilhosa, Um linda, pouco desbocada. Eu acho que ela gatíssima. era um pouco desbocada. Danilo sabe melhor do que eu essa parte aí. E aí eu conto com todo mundo. Por favor, divulguem a página Voando com Borboletas, né? Sigam, recomendem para os seus amigos. Essa página só tem a intenção de tornar a encefalomielite miálgica conhecida. É só isso. É isso que a gente precisa primeiro. Nosso primeiro passo é tornar ela conhecida. Depois, a gente vai conseguir tudo que a gente precisa, porque dentro desse grupo de pessoas, são pessoas motivadas, são pessoas que querem sair da cama, não são pessoas deprimidas, que não sentem vontade de sair. São pessoas que querem sair de casa e não conseguem, que querem levar uma vida normal e não conseguem. E essas pessoas são guerreiras, muito guerreiras. E elas precisam de ajuda, elas precisam dessa visibilidade. E eu agradeço a todo mundo que esteve aqui hoje. A gente vai fazer mais live, vai ter mais live com o Gabriel. A gente vai fazer E uma do lado do outro aí para ficar pertinho, assim. Eu vou levar uns equipamentos para a gente vamos! fazer. Gostei. Eu vou criar um canal no Você tá, YouTube. Já me sugeriram, meu amigo Vinícius já me sugeriu, Vinícius, já me falou ontem, Pri, e o link do YouTube? Eu não sou youtuber ainda não. E olha, você tá ligado que eu tô querendo ir aí fazer, que é golpe, que é para fazer um lanche aí, comer uma torta de Ou você, tapioca. é, você tem que vir com o seu grupo todo, viu? Com a chefe, com os colegas de Gabriel. Ó, Gabriel, com os colegas de trabalho, vem todo mundo aqui. A gente tem que fazer o que eu gosto, a gente tem que fazer nosso encontro, Então vamos, ó, peço viu? já para você para publicar essa live aí para as pessoas que Sim, perderam assistirem. E eu vou sim, vou. com certeza. Vai ficar aí Rapaz, no meu perfil aí. rapaz, Danilo não tem vergonha, Danilo é parente de Leleu mesmo, bicho. Coisa séria. Não, e eu falando de coisa séria, Danilo tá aí falando besteira. É parente de Leleu. Gabi, Um beijo. obrigada, meu amor. Não vou te segurar mais, não, que eu sei que você precisa Nada, trabalhar. eu quero ir embora. Já falei com a minha chefe aqui que eu preciso ir embora para casa. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Viu? Minha mãe tá falando aqui. Vem cá, mãe, apareça aqui pra todo mundo te ver. Aqui, ó, minha fortaleza. Deus lhe abençoe, viu? Obrigada. Amém, Obrigada a minha tia. você. Eu não sei quem é quem, Deus lhe mas aí abençoe e que você misturou. continue tendo muito sucesso na sua caminhada.
Amém, amém, amém mesmo. Menino, a gente não se parece, não, misturou né? aí, A gente não se parece, eu não sei quem. Pô, minha tia tá com a cara de 40 e poucos anos. Eu tô até com vergonha, eu cheio de cabelo branco. Eu sou o mais novo aí. Te amamos muito. Um beijo. Beijo todo mundo.